E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A fala de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras repercutiu de forma surpreendente não apenas no Brasil, mas em toda a Europa, mostrando que o trabalho do clube paulista está chamando atenção fora do continente sul-americano. Em uma entrevista recente, o técnico da seleção brasileira foi questionado sobre o desempenho do time alviverde e não poupou elogios, destacando a organização tática, a intensidade na marcação e a qualidade individual dos jogadores. Ancelotti, conhecido por sua experiência em grandes clubes europeus e por conduzir times como Real Madrid, Milan e Chelsea, demonstrou profundo respeito pelo futebol brasileiro, algo que não é tão comum em declarações de treinadores do velho continente. Ele ressaltou que, embora a maioria dos olhares esteja voltada para os gigantes da Europa, times como o Palmeiras têm capacidade de rivalizar em termos técnicos e de estratégia, o que aumenta o interesse dos soltos e da mídia internacional. A repercussão dessa declaração rapidamente ganhou espaço em jornais e sites esportivos da Itália, Espanha e Inglaterra, com manchetes destacando que Ancelotti enaltece o Palmeiras e reconhece sua força, gerando debate sobre o nível do futebol brasileiro comparado ao europeu e reforçando a ideia de que talentos locais podem brilhar além das fronteiras. Além de elogiar o clube, Ancelotti também comentou sobre jogadores específicos que vêm se destacando, mencionando nomes do elenco palmeirense que poderiam facilmente integrar seleções de ponta ou despertar interesse de clubes estrangeiros. Ele ressaltou a inteligência tática de alguns atletas, o posicionamento em campo, a capacidade de transição rápida entre defesa e ataque, e a disciplina coletiva que se vê em jogos decisivos. O treinador italiano fez questão de frisar que seu reconhecimento não se baseia apenas em resultados isolados, mas em uma constância que o Palmeiras demonstrou ao longo da temporada, superando desafios internos e externos e mantendo uma regularidade que impressiona. Essa abordagem meticulosa chamou a atenção de jornalistas europeus, que destacaram a análise profunda de Ancelotti, reforçando que ele não faz elogios superficiais, mas observa cada detalhe do desempenho do time. A repercussão nas redes sociais brasileiras também foi intensa, com torcedores celebrando a menção de um técnico renomado mundialmente ao clube, reforçando a autoestima do grupo e do próprio futebol brasileiro. Essa declaração pode influenciar a percepção internacional sobre o Palmeiras, abrindo portas para futuras negociações e visibilidade global. Ancelotti ainda fez um paralelo interessante entre a filosofia de jogo europeia e o estilo brasileiro, apontando como o Palmeiras conseguiu unir técnica, criatividade e disciplina tática de maneira admirável. Ele comentou que, em muitos clubes europeus, observa-se uma estrutura altamente profissionalizada, mas que às vezes carece do talento natural e da improvisação que o futebol brasileiro oferece. O time paulista, segundo ele, conseguiu equilibrar esses dois aspectos, conseguindo resultados consistentes sem perder a identidade ofensiva, característica marcante do futebol sul-americano. Essa análise detalhada foi amplamente repercutida por comentaristas esportivos, que ressaltaram a capacidade do treinador italiano de enxergar nuances que passam despercebidas para a maioria dos observadores. Além disso, a fala de Ancelotti gerou discussões sobre o potencial do futebol brasileiro como celeiro de talentos globais, colocando o Palmeiras em evidência como exemplo de planejamento e execução bem-sucedidos, capaz de formar atletas prontos para o mercado internacional e para competições de alto nível. O reconhecimento internacional de um técnico do porte de Ancelotti reforça o prestígio do clube e a confiança de seus torcedores em conquistas futuras. O impacto da declaração de Ancelotti também se refletiu nas análises de partidas recentes do Palmeiras, com especialistas destacando que a percepção europeia sobre o futebol brasileiro está mudando. O clube paulista, ao ser elogiado por um treinador tão experiente, passa a ser visto como referência não apenas regional, mas global, capaz de apresentar jogadas inteligentes, transições rápidas e uma organização defensiva que compete com os padrões mais exigentes da Europa. Esse tipo de reconhecimento externo tende a valorizar ainda mais os jogadores, que podem atrair a atenção de scouts internacionais e serem considerados para transferências para clubes europeus, elevando o nível do campeonato local.
A repercussão mediática também incentiva os patrocinadores e investidores a olharem com mais atenção para o futebol brasileiro, fortalecendo economicamente clubes que demonstram competência técnica e gestão profissional, o que cria um ciclo virtuoso de reconhecimento, investimento e crescimento sustentável para equipes como o Palmeiras. Outro ponto interessante levantado por Ancelotti foi sobre a evolução do elenco ao longo da temporada, enfatizando a maturidade adquirida por jogadores jovens e a liderança dos atletas mais experientes. Ele destacou que o trabalho do técnico do Palmeiras, a motivação do grupo e a estratégia de gestão esportiva foram cruciais para que o time se destacasse em diferentes competições, superando desafios físicos e emocionais que testam a consistência de qualquer equipe. Segundo ele, essa combinação de fatores é exatamente o que faz do clube uma referência, não apenas no cenário nacional, mas também em perspectiva internacional. A repercussão desse elogio reforça a ideia de que o futebol brasileiro, quando bem estruturado, consegue competir em nível global, mostrando que talentos locais podem ser reconhecidos e admirados por especialistas que conhecem profundamente o esporte. A fala do treinador italiano, portanto, vai além de simples comentários elogiosos, funcionando como um sinal de que o Palmeiras está no caminho certo para se consolidar como potência no futebol mundial. A repercussão imediata nas redes sociais brasileiras foi intensa, com torcedores compartilhando trechos da entrevista e celebrando cada elogio dado por Ancelotti, reforçando a autoestima da torcida e o orgulho de ver seu clube sendo reconhecido internacionalmente. A imprensa local também destacou a importância desse reconhecimento, analisando como a fala do treinador italiano pode influenciar a valorização do elenco e do próprio clube no mercado global. A declaração provocou debate sobre a necessidade de os clubes brasileiros investirem em estrutura, formação e gestão profissional para manter esse nível de visibilidade e competitividade, mostrando que o trabalho contínuo é essencial para sustentar resultados consistentes. Em suma, as palavras de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras se tornaram um marco na forma como o futebol brasileiro é percebido no exterior, representando não apenas reconhecimento técnico, mas também uma valorização da estratégia, da disciplina e da qualidade dos atletas que brilham dentro e fora de campo, abrindo novas perspectivas para o futuro do clube. Além de elogiar o clube e seus jogadores, Carlo Ancelotti também trouxe reflexões sobre o impacto que o Palmeiras pode ter no cenário internacional, reforçando que a consistência tática e a qualidade técnica do time paulista podem abrir portas para confrontos internacionais de alto nível, incluindo torneios amistosos, competições intercontinentais e até mesmo parcerias estratégicas com clubes europeus. Ele destacou que observar times fora da Europa é essencial para entender tendências globais e avaliar novos talentos que podem contribuir para o crescimento do futebol mundial. O treinador ressaltou que o Palmeiras não apenas produz resultados, mas também cria um padrão de jogo que pode servir de modelo para outras equipes brasileiras, incentivando a profissionalização e a disciplina tática em um campeonato conhecido por sua competitividade e imprevisibilidade. As declarações de Ancelotti foram minuciosas, mostrando que ele acompanha o futebol brasileiro com atenção, analisando jogadas, estratégias e a mentalidade dos jogadores. Isso trouxe repercussão imediata em redes sociais, fóruns e canais de esportes europeus, que passaram a comentar sobre a força do clube e a qualidade de seus atletas. Para o público brasileiro, ouvir um técnico com currículo europeu elogiando um clube local representa orgulho, confiança e motivação, além de fortalecer a imagem do Palmeiras como referência nacional e internacional. Outro ponto levantado pelo treinador foi a capacidade do Palmeiras de se adaptar a diferentes estilos de jogo, característica que ele acredita ser fundamental para competir no mais alto nível global. Ancelotti ressaltou que times bem estruturados precisam de flexibilidade tática, alternando entre defesa sólida e ofensividade rápida, explorando espaços e pressões inteligentes. Ele citou partidas recentes do Palmeiras em que o time conseguiu neutralizar adversários fortes e ao mesmo tempo criar oportunidades claras de gol, demonstrando não apenas talento individual, mas também inteligência coletiva. Essa visão detalhada chamou a atenção de analistas e comentaristas, que destacaram que Ancelotti não se limita a elogios superficiais, mas faz avaliações técnicas profundas que evidenciam o trabalho consistente do clube. A repercussão europeia reforçou que a percepção sobre o futebol brasileiro está mudando, valorizando equipes que unem disciplina, talento e estratégia.
A fala do técnico italiano serve como reconhecimento do planejamento de longo prazo do Palmeiras, sua capacidade de formar jogadores de alto nível e sua visão moderna de jogo, aspectos que antes eram menos notados fora do Brasil, e que agora colocam o clube sob holofotes internacionais, mostrando que o futebol sul-americano segue relevante e competitivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Além das questões técnicas, Ancelotti destacou a importância da gestão profissional do Palmeiras, afirmando que o clube demonstra organização administrativa e visão estratégica compatíveis com grandes clubes europeus. Ele comentou que a integração entre comissão técnica, atletas e diretoria é fundamental para o sucesso de qualquer equipe, e que o Palmeiras tem se destacado justamente nesse ponto, conseguindo manter consistência em resultados e performance mesmo diante de desafios financeiros, pressão da torcida e calendário intenso. O treinador italiano também mencionou a importância do ambiente positivo dentro do clube, com o apoio da torcida e espírito de coletividade entre jogadores, fatores que ele acredita serem essenciais para manter um time competitivo. Segundo Ancelotti, essas características, combinadas com talento natural, fazem do Palmeiras uma referência para outros clubes brasileiros e latino-americanos. A repercussão dessa declaração reforçou ainda mais a imagem do clube no exterior, mostrando que a atenção à gestão e à preparação física, técnica e emocional dos atletas é reconhecida por especialistas de renome mundial. Esse tipo de visibilidade contribui para fortalecer o futebol brasileiro no cenário internacional, gerando interesse de investidores, patrocinadores e soltos em atletas formados no país, além de consolidar o Palmeiras como um exemplo de profissionalismo e excelência dentro e fora de campo. O treinador também fez questão de enfatizar a qualidade da base e o trabalho de formação de jovens talentos no Palmeiras, ressaltando que clubes que investem em categorias de base e observam o desenvolvimento de atletas desde cedo estão mais preparados para competir no cenário global. Ancelotti apontou que a integração entre elenco principal e jovens promissores cria oportunidades de renovação e manutenção do nível técnico do time, sem perder identidade ou competitividade. Ele citou exemplos de jogadores que se destacaram recentemente e que, segundo ele, possuem potencial para se tornarem referências não apenas no futebol brasileiro, mas também em ligas europeias. Essa valorização da base repercutiu fortemente entre torcedores e comentaristas, que entenderam que o reconhecimento internacional do Palmeiras não se limita apenas ao time principal, mas também ao planejamento estruturado e à visão de longo prazo do clube. A fala de Ancelotti, portanto, reforça a importância de um projeto completo, que valorize não apenas resultados imediatos, mas também desenvolvimento contínuo de atletas, inovação tática e profissionalismo, consolidando o Palmeiras como um clube moderno e competitivo que consegue unir tradição e eficiência em todos os níveis. A repercussão mediática da fala de Ancelotti também trouxe reflexões sobre a competitividade do futebol brasileiro em comparação ao europeu, mostrando que times como o Palmeiras podem ser referência não apenas em talento individual, mas em planejamento, estratégia e organização coletiva. O treinador destacou que a experiência adquirida por atletas em competições internacionais é um diferencial, e que clubes que conseguem equilibrar tradição, estrutura e inovação tendem a se destacar em qualquer cenário. Além disso, ele ressaltou que a visibilidade internacional aumenta a pressão, mas também cria oportunidades para os jogadores mostrarem qualidade, para o clube atrair investimentos e para o futebol brasileiro reafirmar sua relevância global. Esse tipo de reconhecimento externo funciona como motivação adicional para atletas e torcedores, além de gerar debates sobre como manter e aprimorar a qualidade técnica, física e emocional dos jogadores, garantindo que clubes brasileiros continuem produzindo talentos capazes de brilhar nos maiores palcos do futebol mundial, mantendo viva a tradição de craques que sempre encantaram o planeta e fortalecendo o Palmeiras como exemplo de profissionalismo, dedicação e sucesso dentro e fora do campo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!